Em Defesa de Jacob, essa minissérie da Apple TV que chegou ao final. A grande questão é, será que ela vai ser lembrada no final do ano como uma das melhores ou vai ser esquecida? É sobre isso que eu vou falar hoje. Olá pessoas, eu sou o Arthur e sejam bem-vindos ao Bilheterama. Antes de mais nada, se inscreva no canal, assine aqui clicando no vermelho embaixo e deixa o like, deixa o joinha que isso me ajuda bastante a continuar trazendo esses vídeos sobre filmes, sobre séries, indicações para vocês que vocês curtem. Então deixa o like, vamos falar sobre Em Defesa de Jacob. A trama acompanha a família Barber, que é composta pela Laurie, pelo Andy e pelo Jacob, que viviam em tranquilidade até que o Ben Rifkin, que é um colega de colégio do Jacob, é assassinado. Logo, o principal suspeito torna-se o próprio Jacob, trazendo à tona dúvidas na família se realmente o filho cometeria aquilo e segredos que o Andy escondeu sobre seu passado. Em Defesa de Jacob é baseada num livro de mesmo nome que foi lançado em 2012 e foi escrito pelo William Land, que virou essa minissérie criada pelo Mark Bombach com 8 episódios, todos dirigidos pelo Morten Tilden, que é o mesmo diretor de O Bom, o Jogo da Imitação, que é o filme com o Benedict Cumberbatch, e do duvidoso Passageiros, que tem a Jennifer Lawrence e o Chris Pratt. Só que, falando de Defesa de Jacob em questão, é uma boa série e eu vou me aprofundar o porquê. A narrativa, ela é encaminhada pelo mistério de se de fato o Jacob matou ou não o colega. E a gente acompanha tudo isso pela perspectiva do Andy, que é o pai que acredita veemente que o filho não cometeria tal atrocidade. E por mais que o Andy acredite no filho, a gente acompanha o olhar dele, a série nunca deixa exatamente claro se o Jacob é ou não inocente, porque conforme os episódios vão acontecendo, é-nos dada evidências de que talvez o Jacob seja culpado, gerando na gente como espectador essa dúvida e incerteza da inocência do personagem. Mas acima disso, é um drama sobre como esse acontecimento abala as estruturas familiares dos Barber, que pareciam ser perfeitos diante dessa sociedade. Como que o Andy e a Laurie, que é o pai e a mãe, têm que lidar com o fato de que talvez o filho tenha cometido um assassinato e também com o julgamento, não só da justiça, mas como da própria comunidade em que eles vivem, que cada vez mais os excluem e eles têm que conviver apenas entre si. O que traz à tona como essa família realmente é, que ela é meio que vazia, eles nunca tiveram um senso de união muito grande e esse acontecimento vai cada vez mais os distanciando, ainda mais quando vem à tona um segredo que o Andy guardou por toda a vida dele e principalmente para Laurie, que é a grande parceira da vida dele, que é o passado do pai, que é o Billy, que matou alguém e por conta disso ele está preso, e como que o Andy esconde isso como uma forma de fugir desse passado que ele tem. O Andy é o personagem principal e ele é um personagem muito complicado pelo fato de que ele é teimoso de um jeito que ele fecha-se para tudo que está acontecendo ao redor dele e acredita veemente na inocência do filho, que seria uma construção interessante se a gente pensasse que é o amor incondicional de um pai. Mas na realidade envolve muitas outras questões, principalmente que falam sobre o personagem, dele não querer aceitar esse passado que ele decidiu ignorar e abandonar, voltando para assombrá-lo. E no podcast, conversando com a Nathalie e tal, a gente comenta sobre uma coisa que é fato. Esse personagem funciona só porque é o Chris Evans, que tá muito bem, ele consegue entregar uma atuação diferente do que a gente já viu principalmente dele como o Capitão América, e ele é um sujeito carismático pelo fato do Chris Evans ser um ator carismático, e aí você embarca nessa jornada dessa teimosia do personagem em querer proteger o filho. Se fosse qualquer outro ator, provavelmente ia ser um personagem muito chato, ia ser algo difícil de acompanhar. Mas como é o Chris Evans, tem o carisma dele envolvido dentro do personagem, você compra por boa parte a construção dele. Só que chega em determinados momentos que você se vê questionando as atitudes do personagem. E do outro lado, a gente tem a Laurie, que é a mãe e a figura mais humana dentro dessa família, justamente porque ela se pega sofrendo e pensando se de fato o filho é culpado, que é algo que o Andy em nenhum momento pensa, que ela se vê trazendo à tona memórias do passado também e pensando, putz, será que foi culpa minha isso? Será que eu não vi as evidências o suficiente de que meu filho poderia matar alguém um dia? E isso corrói ela por dentro,
que é uma construção muito interessante de personagem, porque a Laurie acaba se tornando, eu sinto, que a bússola moral da gente como espectador dentro da série, porque ao mesmo tempo que a gente se pega indagando, a gente vê a Laurie passando por essa mesma preocupação durante a série. É uma série muito sobre homens, sobre paternidade, mas a maternidade dentro da série é o fator que mostra a maior humanidade possível. E a Michelle Dockery entrega uma atuação bem sólida, compondo a angústia que essa mãe sente por conta das dúvidas que ela tem em relação ao filho, dela ter que lidar com esse passado do marido que ela desconhecia, ao mesmo tempo que ela tem uma empatia pela dor da mãe que perdeu o filho assassinado também. Ela consegue passar por essas nuances de uma forma muito grande para a personagem. E no meio da família a gente encontra o Jacob, que é esse garoto adolescente que alterna momentos mais normais e afetuosos com outros de total apatia em relação a tudo que está acontecendo ao redor dele. E o J.D. Martell, que interpreta o Jacob, ele é muito bom e o roteiro ajuda bastante nesse sentido, de que ele é um personagem que a gente está acompanhando ao longo dos episódios, que a gente nunca tem total certeza se ele cometeria aquilo ou não. Porque ao mesmo tempo que a gente vê uma certa inocência no personagem, uma certa infantilidade em alguns momentos, em outros momentos ele torna-se um personagem tão sem empatia que fica difícil de ler ele e fica aquela constante dúvida, ele fez ou não isso. E um ponto técnico que eu acho interessante ressaltar é a fotografia da série, que também no podcast eu comentei isso com a Nathalie, que ela fala, toda a série da Apple TV é linda porque os produtos da Apple são bonitos. A gente sempre fala, nossa, como produto bonito da Apple, não sei o quê. Aí a Apple lança um serviço de streaming e a qualidade das séries dela não vai ser boa. É um bom ponto e em defesa de Jacob, é uma série muito bem fotografada. E eu gosto muito como a casa torna-se um personagem dentro da série, no sentido de que, como eu falei antes, é uma família que tem sua estrutura familiar abalada e é uma família vazia no final das contas, e a casa retrata isso muito bem. Por mais que seja uma casa bonita, é uma casa fria. A paleta de cor é voltada para tons mais azulados, que justamente passam essa frieza. E cada vez mais, conforme os episódios passam, os personagens são posicionados em planos que colocam eles muito distantes um do outro, como se tivesse barreiras entre eles, que talvez nunca mais sejam quebradas nesse sentido. O último episódio, particularmente, eu acho que é muito bonito nesse sentido, onde cada vez mais o Andy e a Laurie vão se afastando até chegar num plano que é o Andy sozinho, tomado por uma escuridão, que eu acho muito bonito. Enfim, Em Defesa de Jacob é uma minissérie muito boa da Apple TV que vale a pena dar uma chance de ser assistida, principalmente porque a narrativa, por mais que tenha uns momentos ali que tem uma barrigada, que você fala, podia ter um ou dois episódios a menos que ajudariam no todo. O último episódio, eu acho que ele destoa muito em termos de tom do resto da série, porque a série vai num ritmo e aí chega no final, ela acelera demais esse ritmo, parece que tem uma outra temporada toda condensada no último episódio que eu não acho muito bacana. Parece até quase como se fosse um prólogo do livro, que não ficou muito bem encaixado ali no final das contas, e aí isso tira um pouco do mérito todo da série, mas ainda assim é uma experiência muito boa, que é uma boa série maratonável, pelo fato de que sempre no final de cada episódio tem algum acontecimento, uma revelação que te instiga a assistir o próximo, e a constante dúvida que fica na gente como espectador, se o Jacob é ou não inocente do assassinato. E dado o encerramento do vídeo, caso você queira ver sem spoilers, fica aqui o aviso que daqui pra frente eu vou entrar nos acontecimentos do 8º e último episódio, não pra dar uma explicação, dar o meu ponto de vista. No final do episódio 7, a gente vê o Pets, que era o principal suspeito pro Andy, escrevendo uma carta confessando que ele é o responsável pelo assassinato do Ben e inocentando o Jacob. Porém, no episódio 8, o Andy fica desconfiado quando ele descobre que demorou mais do que o normal para encerrar a investigação sobre a morte do Pets, levando ele a crer que o pai, Billy, que está na cadeia, pode ser responsável pela morte do Leonard Pets. Eu acho esse um ponto muito forte dentro da série, pelo fato de que a gente acompanha por 7 episódios a total convicção do Andy de que o filho é inocente. E o único momento que ele quebra essa convicção é justamente quando ele liga a morte do Pets com o pai,
que ele vai confrontar o pai na cadeia, e enquanto ele tá confrontando, querendo saber se o pai tem uma coisa a ver ou não com isso, a gente é mostrado o que de fato aconteceu. E eu boto aspas nisso, porque a série nunca deixou claro se o Jacob é ou não inocente. E o fato da gente ver o que aconteceu com o Pets ali não é uma comprovação de que o Billy tem alguma coisa a ver com isso, e sim que é algo que o Andy está pensando para encontrar uma justificativa de que o pai também é culpado por esse acontecimento da vida dele, que o Pets de fato não era culpado da situação, de que o filho tem alguma coisa a ver com isso. Ele tentando ligar todas as pontas para encontrar uma justificativa para o envolvimento do pai na situação. Então pode ser que de fato o pai tenha alguma coisa a ver com isso, como também pode ser que ele não tenha nada a ver com isso. E a forma como o personagem do J.K. Simmons reage, que ele manda muito bem dentro dessa série, não é necessariamente, também é algo meio dúbio, não é necessariamente ele dando, tipo, falando, não, eu tive alguma coisa a ver com isso, mas também tem muito a ver com o ressentimento que ele sente pelo filho ter abandonado ele. E esse é o momento que ele encontra de mexer com o psicológico do Andy, de deixar essa culpa dentro do personagem, porque ele mesmo fala, eu nunca fui um bom pai nem um bom homem. Você pode ser ou um bom homem ou um bom pai, você não pode ser os dois. É quase como se essa fosse a forma dele se vingar do filho, tirando alguma dessas duas características dele. Ele tem que escolher, ele vai ser um bom homem e falar essa história que ele inventou, dessa teoria que ele chegou para a polícia e levar o filho de novo para a justiça, ou ele vai ser um bom pai e proteger o filho dele. E principalmente como essa angústia do Andy pós acreditar que o filho é culpado piora quando a Hope some, que eu acho que isso tudo que acontece no último episódio podia ser facilmente uma segunda temporada dessa série, mas como que isso torna ele ainda mais angustiado, se voltando para as bebidas e chegando num ponto que ele acaba jogando essa verdade que ele acredita para Laurie, que até aquele momento já tinha conseguido superar essa questão relacionada ao filho. E aí isso joga ela de novo numa espiral descendente, levando ela ao extremo de tentar se matar junto com o filho. E no final, eu acho muito interessante que defesa de Jacob, a gente vê o Andy, é o Chris Evans, é muito legal, só que ele é um personagem muito destrutivo e muito tóxico, que ele quer fugir do passado dele, do pai que acabou com a família que ele tinha, só que nessa angústia gigantesca dele de que tudo seja normal, ele acaba destruindo a família dele também, justamente escondendo verdades, contando meia-verdades, acreditando apenas no que ele quer acreditar o tempo todo. Eu acho que a cena final dele é muito simbólica nesse sentido, justamente porque nessa tentativa extrema dele, desesperada, de que tudo fique normal, ele acaba afastando todo mundo que está ao redor dele, e a última cena dele sentado sozinho, tomado pela escuridão, mostra isso. Ele pode amar a família dele, eu não duvido disso. Só que essa vontade dele de ser normal, de não ser um assassino, de não ser um criminoso, de fugir do passado dele, acaba sendo maior que tudo isso, e no processo ele destrói toda a família dele. E é isso, pessoas, esse é meu vídeo comentando sobre Em Defesa de Jacob. Vocês assistiram, não assistiram, o que acharam da série? Querem conversar sobre spoilers? Vamos conversar aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, clicando na bolinha que vai aparecer aqui do ladinho, para não perder nenhum dos próximos vídeos. O like, como eu já disse, me ajuda bastante, eu agradeço se você deixar o like, porque assim eu continuo trazendo esses vídeos sobre filmes, sobre séries, indicações para vocês. Deixa o like e ativa o sininho para ter certeza que você vai receber as notificações dos próximos vídeos. Beleza, gente? Até o próximo vídeo então. Tchau!